Cada vez mais eu me convenço de que o golpe liderado pelo Michel Temer na verdade, a continuidade de um golpe que começou com Getúlio Vargas. Se vocês forem olhar, quem se der o trabalho de ir aos arquivos, vai perceber que as instituições e as pessoas que levaram Getúlio ao suicídio, que tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek, que tentaram dar 3 golpes militares em Juscelino, que tentaram impedir a posse do Jango, quando o Jânio renunciou, que deram o primeiro golpe de 64 e o segundo golpe de 64, que foi em 68, o AI-5, são exatamente as mesmas pessoas que deram o golpe de 2016 na Dilma Rousseff. As mesmas pessoas e, sobretudo, os objetivos são os mesmos. O que nós estamos vendo, eu cito o nome do Temer simplesmente pelo fato dele estar casualmente na cabeça desse golpe. Como bem lembrou ontem o Roberto Requião, o senador Roberto Requião, numa entrevista que deu ao Nocaute, o Temer é um peão de um golpe que foi dado por uma conjunção do capital financeiro dos bancos nacionais e internacionais, em conluio com a grande mídia brasileira, e aí leia-se sobretudo TV Globo, e nunca é demais repetir, reiterar, até cansar, que as organizações Globo e Família Marinho são inimigas do Brasil e dos brasileiros, e assim devem ser tratados. Um conluio com setores do Judiciário, setores do Ministério Público e da Polícia Federal, com um único objetivo: acabar com o Brasil. Entregar, vender a preço de banana na bacia das almas internacionalmente, como já estão fazendo. Começaram semana passada com a aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de partilha, que na verdade é a venda do que há de mais rico no Brasil, que é o pré-sal. Foi descoberto durante o governo Lula, e que o Brasil pretendia e pretende utilizar, que é uma fortuna incalculável que nós temos no pré-sal, para a educação e para a saúde pública. 75% de todo o óleo que saísse do pré-sal, declaração pública do presidente Lula, reiterada pela presidente Dilma Rousseff, serão aplicados, e eu não digo serão, porque nós vamos ganhar essa batalha, serão aplicados em educação e em saúde. Eles não param aí. Eles aprovaram uma reforma trabalhista que é um assalto ao bolso dos trabalhadores brasileiros. As pessoas ainda não perceberam, a maioria dos trabalhadores ainda não percebeu o tamanho do desastre que vai ser a implantação da reforma trabalhista imposta pelo governo do postiço Michel Temer. Já começou. O fim da contribuição sindical é uma maneira de silenciar, de asfixiar o movimento sindical brasileiro, sem precisar botar tropa aqui dentro da sede do sindicato, sem precisar prender nenhum de vocês. Seca, asfixia pela falta de recursos. Então, ter uma sede bonita como essa, você quer coisa mais bonita do que um sindicato de trabalhadores? Ter uma sede bonita como essa, construída com dinheiro
do trabalho dos metalúrgicos de Sorocaba e da região. É por isso que eles querem acabar. É isso que eles querem cortar. A reforma da Previdência só não foi aprovada porque esse Congresso, que salvo raríssimas exceções, é um Congresso de ladrões, de proxenetas, de gente que não vende. Quem não vendeu, alugou o mandato para grandes. Tinha um deputado da Arena, quando eu fui deputado aqui em São Paulo, tinha um deputado da Arena que nós acusávamos de ter vendido, que era do MDB e passou para a Arena, que era o partido da ditadura, os mais jovens não sabem dessa terminologia. Nós acusávamos o deputado que se passou para a Arena, Maluf, governador biônico, e a gente dizia para ele: mas você se vendeu para o Maluf? Ele falava: não, senhor, vender você vende uma vez só. Eu me aluguei para o Maluf, porque eu posso me alugar para quem quiser. É esse Congresso que está aí. É gente que não se vende, é gente que se aluga. Salvo as raras exceções, toda generalização é injusta, salvo as raríssimas exceções, entre elas eu citei aqui o senador Roberto Requião, o resto está lá a serviço de usineiros. Acabaram de aprovar ontem a lei do veneno, a flexibilização, eles usam palavras bonitas, a flexibilização do uso de agrotóxicos no Brasil. O que é o que eles aprovaram? Eles tiraram fora a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tiraram fora o IBAMA, e vai ficar tudo concentrado na mão do ministro da Agricultura, que é o preposto do senhor Michel Temer. Não sei nem o nome, aliás, não sei o nome, salvo um ou outro canalha mais visível, eu mal sei o nome dos ministros desse governo. Para quê? Para entregar a agricultura brasileira a Monsanto, a Dow Chemical, a Syngenta, para produzir, eles querem mudar o nome de agrotóxico para produto fitossanitário, para ficar uma coisa meio cabalística. Fitossanitário. Bom, sanitário é sempre uma coisa interessante, uma coisa sanitária para a coisa da saúde. Sanitário vem de saudável. Para quê? Para matar nossos filhos e nossos netos. Está absolutamente comprovado. Eu, semana passada, fiz uma entrevista no Nocaute com um especialista no assunto, que estava mostrando que os peixes que se consomem no Brasil, quase que sem exceção, vão produzir a curto prazo pelo menos duas doenças: diabetes e câncer. É isso que a bancada do boi na Câmara Federal conseguiu aprovar na chamada Lei do Veneno. Eles querem acabar com o Brasil, mas não vão acabar. Como é que não acaba com o Brasil? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui, nos juntando. Eu repito, no nosso Nuremberg, eu espero que seja o mais breve possível, vai voltar corda para tanto pescoço, porque o que eles estão fazendo é um crime de traição à pátria. Um crime de traição à pátria. O único que escapou do tribunal de Nuremberg foi o Marechal Pétain, que vendeu a França, entregou a França de mão beijada para o Hitler. O único que escapou da forca foi o general Pétain, porque tiveram dó, pena, se condoeram que já era um ancião de 90 e não sei quantos anos. Não deveriam ter se condoído, porque era um traidor da pátria, tanto quanto os que foram executados. O que se faz? Onde é que está a saída? Os meios de comunicação estão controlados, o judiciário está controlado, a Polícia Federal está controlada, o Ministério Público está controlado com um único objetivo. Esse golpe, para poder fazer isso que eles estão fazendo, dependia de uma decisão:
não permitir que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva voltasse à presidência da República. Não é por acaso que, apesar de não terem descoberto absolutamente nada, eu estou acompanhando o Lula, estou grudado no calcanhar do Lula, eu conheço o Lula há 40 anos, há mais de 40 anos. Eu o conheci quando ele era dirigente sindical. Em São Bernardo do Campo eu era deputado, íamos para lá um grupo pequenininho de deputados, todas as noites durante as greves, para tentar, com o carro oficial de paletó e gravata, ou um escudo de deputado no peito, para tentar diminuir um pouco a violência da polícia militar do senhor Paulo Maluf contra os trabalhadores dos piquetes da porta das fábricas no ABC. Perdi o contato com ele depois que ele virou presidente da República, assisti a primeira prisão dele, estava ao lado, a prisão de 1980, 19 de abril de 1980, uma semana antes eu estava ao lado dele, de madrugada, não estava só eu, estavam os deputados Antônio Resch, que era do Partido Comunista Brasileiro, já falecido, ambos já falecidos, tanto o Resch quanto o velho Partidão, o Geraldinho Siqueira, que foi deputado do PT, eu e o professor Fernando Henrique Cardoso, que achou às 10 horas da noite, eu posso dizer isso sem parecer que esteja fazendo uma inconfidência, porque isso está publicado no livro do Paulo Marcum, O Sábio e o Príncipe. Nós estávamos na sede do sindicato, nós três, Fernando Henrique, Resch, Geraldinho e eu, nós quatro, com o Lula, e temerosos de que pudesse haver uma intervenção, uma violência contra o sindicato. Quando foi mais ou menos 10h30, 11 horas da noite, descemos. Quem conhece a região do sindicato ali no ABC sabe que tem uma avenida comprida, a Avenida Demarque, que é famosa pelo frango a passarinho com polenta frita. São 500 restaurantes, um atrás do outro. E o frango a passarinho quase tão famoso quanto a coxinha da Padaria Real de Sorocaba. E o Fernando Henrique Cardoso, como é de seu costume, fez uma enorme, demorada avaliação de conjuntura, com toda a sua sabedoria adquirida na Sorbonne, para chegar à conclusão de que não tinha perigo. Tinha risco, que o Figueiredo não cometeria ousadia, naquele momento, de intervir no sindicato, de fazer uma violência contra o sindicato mais importante do Brasil, naquele momento, que era o Sindicato dos Metalúrgicos. Na época ainda não era sindicato do ABCD, que hoje era sindicato de São Bernardo. Desculpe, eu vou tomar o meu. E o Fernando Henrique disse que não tinha perigo. Pegou seu carrinho e vazou para São Paulo. O Lula, que não é bobo, nos segurou, ao Resch, ao Geraldinho e a mim. Voltamos para o sindicato e ficamos ali, em vigília, em plantão, jogando baralhinho, tomando uma cachaçinha com aquela fruta que tem lá nas árvores, lá de São Bernardo do Campo. Cambuci. Cachaça com cambuci, que é um figo amargo. Só serve para isso, para poder dar cachaça, para dar uma tapinha na cachaça. Ficamos ali bebendo uma cachaçinha e jogando baralho. Quando foi 2h30, 3 horas da manhã, nós ouvimos o barulho dos helicópteros. A salinha do Lula, o presidente, ficava no último andar, o sindicato acho que tinha uns 4 andares, alguma coisa assim. Nós ouvimos o barulho dos helicópteros, rodeando o prédio. Olhando pela janela, a tropa de choque já estava lá embaixo, o interventor subiu, entregou ao Lula e mandou escafeder toda a diretoria do sindicato.
Uma semana depois eles seriam presos. Foi a primeira prisão do Lula. Ficou preso 31 dias. Depois eu continuei próximo do Lula durante algum tempo. Quando ele se elegeu presidente da República, eu tive poucas vezes com ele. Eu não sou muito chegado, palácio, essas coisas, essa formalidade. Eu, na verdade, tive nos 8 anos dele de presidente, eu acho que eu tive 3 ou 4 vezes no palácio, uma vez para fazer entrevista com ele, quando ele revelou pela primeira vez que a sucessora dele ia ser a Dilma. Numa outra vez, quando Dona Marisa, no Dia Internacional da Mulher, a Dona Marisa pediu que a gente fosse exibir para as mulheres que trabalhavam no palácio, todas, desde a mais modesta faxineira que fazia limpeza das salas, até a ministra mais importante, que a gente fizesse uma exibição do filme Olga, e que depois do filme, que eu e a menina, a Camila Morgado, que fez o papel da Olga, fizéssemos um bate-papo com as mulheres sobre as circunstâncias e um pouco sobre o que foi a história heróica de Olga Benário. E estive mais uma vez, uma ou 2 vezes. Eu já estava de olho, na verdade, em escrever uma biografia do Lula, desde que ele ganhou a presidência pela primeira vez. Não topou. Insisti de novo, quando ele se reelegeu, não topou. Quando terminou o segundo mandato dele, no começo do ano, ele, antes do tumor, que tem muita gente que acha que ele só topou que eu fizesse um livro a respeito dele, depois do tumor, por medo de morrer. Não é verdade, eu tenho, inclusive tenho fita de imagem gravada dele ainda barbudo e cabeludo, antes da quimioterapia, antes do tratamento. A doença foi diagnosticada, o câncer foi diagnosticado em outubro. Eu acho que comecei a trabalhar com ele em junho, julho, por aí. Paralisamos o trabalho de outubro até julho do ano seguinte, de 2012, porque o que eu mais precisava dele era da voz, para gravar, para anotar. E era exatamente o que os médicos diziam que ele não deveria usar em excesso, porque se tratava de um tumor na garganta. Voltei a acompanhá-lo praticamente 24 horas por dia. E grudei no calcanhar dele, me dediquei tempo integral a isso. E eu descobri uma coisa, que o melhor lugar para entrevistar o Lula, para falar com ele, para anotar coisas dele, era dentro de avião. Porque não tinha telefone, não tinha secretária, não tinha deputado, não tinha senador, não tinha visita fora de hora, nem com hora marcada, nem nada. E eu comecei a acompanhá-lo nas viagens que ele fazia ao exterior para dar palestras. Tanto que eu me ofereci, o pito que o Moro tentou passar em mim e não conseguiu, porque eu sou respeitoso, ele é uma autoridade, mas eu não levo desaforo para casa. Eu acompanhei o Lula por causa disso, fundamentalmente por causa da facilidade de trabalhar em avião. Eu estava citando, conversando agora com a minha xará, com a Fernanda, que um voo para Nova Delhi, por exemplo, são 23 horas de viagem, com uma escalinha de 40 minutos em Addis Abeba, na Etiópia. São 23 horas aqui a Nova Delhi e 23 horas para voltar. Dá para escrever 10 biografias como você levanta para escrever. Então, eu já tinha me oferecido, antes de ser ouvido pelo Moro nessa semana, eu já tinha me oferecido. Primeiro eu fiz uma carta reservada, uma carta dirigida a ele, dizendo que eu me oferecia como testemunha, que eu achava que eu tinha informações importantes para dar para o processo, já que havia uma acusação de que, no fundo, ele não tinha feito palestra, coisa nenhuma, que aquilo ali era uma fachada para explicar dinheiro que ele estava recebendo como propina de empreiteira. Eu expliquei para ele
que eu estive junto com Lula em 18 viagens ao exterior. E tirando a Oceania, eu estive em todos os outros continentes. Eu fui à Ásia, fui à África, fui à América do Norte, fomos aos Estados Unidos, fomos ao Canadá, ao México, América Latina inteirinha, Cuba, o diabo. Europa, às vezes, maioria das vezes, convidado por sindicatos metalúrgicos da Alemanha, por exemplo, cujo nome eu não sei pronunciar, fez 100 anos, alguma coisa assim, e convidou o Lula para ir falar. Os empresários alemães que sabiam que o Lula ia estar em Berlim, aproveitaram para convidá-lo para fazer uma palestra. Ele não sabia, no começo, ele não sabia como cobrar as palestras que fazia, sobretudo para grandes empresas e para instituições como a Fiesp. E ele perguntou para alguém, não sei se para o Paulo Camoto, para alguém da assessoria dele no Instituto, o seguinte: descobre quanto é que o Clinton cobra por palestra. Aí descobriram que era $200 mil. Ele falou: então é isso, eu quero $200 mil por palestra, mais transporte para mim, para segurança, para um fotógrafo, para um secretário, e mais hospedagem. E todo mundo pagava. E não é que todo mundo pagava, tinha fila. Eu copiei a Clara Ante, que era a secretária dele, que organizava isso aí, para o livro, para utilizar no livro. Eu copiei a fila que havia no mundo inteiro de gente, de empresas ou de sindicatos, de associações de trabalhadores que pagaram $200 mil, deram avião, fretaram avião e deram hotel e comida para todos eles. Onde é que eu entrava nisso? Quando tinha lugar vazio no avião, eu ia de carona, que era o que me interessava estar ao lado dele. Quando não tinha, a editora, meu editor, pagava a passagem. A editora investia, eu me lembro de pelo menos 2 ou 3 viagens que o avião estava cheio, eram aviões pequenininhos. Eu fui para a África do Sul por conta da Companhia das Letras, eu fui à República Dominicana por conta da Companhia das Letras, e na volta de Cuba para o Brasil eu fui no avião que o transportou, mas de lá ele iria para algum lugar ali na América Central que não valia a pena, porque ele ia ficar vários dias, e eu só ia aproveitar 40 minutos de avião. Eu peguei um avião de carreira, pago pela companhia e voltei para cá. Então eu sou uma testemunha, suponho que eu seja uma testemunha, o que eu disse ao juiz, a carta que eu mandei para ele, que pode ajudar a justiça a esclarecer os fatos. Eu tenho provas, eu tenho foto. Se eu tivesse trazido o computador aqui, eu podia exibir aqui fotos que eu fiz em todos esses lugares com ele, no México, em Cuba, no diabo. Sempre falando para instituições das mais diferentes naturezas. Sei da história do sítio, sei detalhes da história do sítio. O sítio foi uma surpresa que queriam fazer para ele depois que ele deixasse a presidência. Porque ele tem um terrenico de nada do lado da Billings, que eu não conheço, porque nesse período ele não tinha tempo para nada, que é onde dizem que ele assa um porco maravilhoso, faz uma rabada, que ele se gaba de ser a melhor rabada do mundo, porque tem um truque. Como é que faz com o agrião? Você não pode jogar o agrião em cima da rabada, você tem que pôr o agrião para cozinhar junto com a rabada, para poder dar o sabor e tal. Mas era uma titica, um negócio desse tamanho, e um grupo de amigos. Entre eles, os 2 filhos do Jacob Itá, o Calil e o Fernando, disseram: vamos, nós temos um sítiozinho em Atibaia, vamos dar um traquejo no sítio e vamos deixar esse sítio à disposição do Lula quando ele deixar a presidência da República para ele ter onde descansar, nos finais de semana ou quando for. O sítio é e sempre foi do Fernando, e a outra metade não é. É um sítio dividido, a propriedade é dividida no meio,
A outra metade não é do Calil, irmão do Fernando, a outra metade é de um menino que era sócio deles no negócio desses de internet. Vocês é dos seus? Não, por enquanto não. Tem Alcides. Alcides, mas Alcides está aqui, internet é um negócio misterioso. Está aqui, como é que ele vai estar? Ainda não fez serviço. Não sou o cara aí. O Alcides, você podia fazer um favor? O Alcides é meu comandante em chefe lá no Nocaute, e é sorocabano. É, nascido e criado aqui em Sorocaba. É, grande figura. Alcides Moreira.